Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto. Hoje no nosso devocional eu trago um convidado muito especial, mas antes de apresentá-lo, gostaria de lembrar, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, e se você gosta de ouvir devocionais bíblicos para o teu crescimento pessoal, para o teu coração, então se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações. Nós postamos vídeos todas as quartas e aos domingos. Você pode então compartilhar estes devocionais para abençoar outras pessoas e também você pode usar para evangelismo. Hoje no nosso devocional eu trouxe então um amigo, um pastor Marcos Cisoto. Ele é pastor na igreja evangélica de Pinheiros, em Boituva, e ele traz para nós um devocional muito especial que certamente falará ao teu coração. Então, acompanhe atentamente com vocês, pastor Marcos Cisoto. Glória a Deus. Bem, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, está em Jó, livro de Jó. Esse livro tão especial que nós temos na nossa Bíblia. O livro de Jó fala de tantas coisas, fala da situação de um homem, fala das condições que ele enfrentou e que algo maravilhoso que havia na vida dele, que também tem que haver em nós, em momentos difíceis, em momentos que fogem do nosso controle, mas temos que saber que não foge do controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E então Jó é um exemplo claro de que Deus estava, apesar das situações que estava enfrentando, Deus estava no controle da vida dele, na vida de Jó, e o Senhor também está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle da tua vida, o Senhor está no controle de todo esse universo, porque Ele é Deus. Porque se alguma coisa não estiver sob o seu controle, Ele não seria Deus. Mas como Ele é Deus Todo-Poderoso, então tudo está debaixo do seu controle. Jó, capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, e 500 jumentas, e eram também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Jó, ele era um homem famoso, ele tinha fama por todo o Oriente. Era um homem muito rico, mais do que todos os do Oriente. Nós sabemos que no Oriente tem muita gente com dinheiro, muita gente abastada, mas a palavra de Deus diz que Jó era mais do que todos os do Oriente. Então, havia nele essa fama por causa da sua vida financeira, por causa da sua vida com Deus, por causa do seu temor. Ele era famoso porque ele tinha bens, muita gente ao seu serviço, era o homem mais rico de todo o Oriente, mas era também alguém que temia ao Senhor. Então a palavra de Deus diz que esse homem então tinha fama, ele tinha fortuna, ele tinha uma família abençoada, seus filhos que faziam muitas festas. A palavra de Deus, se você continuar lendo, você vai ver que eles faziam banquetes no versículo 4, cada um no seu dia. Ele tinha 10 filhos, então cada um no seu dia, não sei se é no dia do seu aniversário, cada um,
pelo menos uma festa a cada mês tinha ali. Mas então tinha fama, fortuna, família, fazendas, festas, tinha tudo isso. Mas chegou um momento na vida de Jó que Jó passou por uma situação bem difícil. Como ele começou a sair feridas no seu corpo. Seu corpo era todo cheio de feridas, seu corpo estava cheio de enfermidades. Mas em tudo isso que Jó estava enfrentando, ele perdeu a fama, ele perdeu a fortuna, já não tinha mais festas, já não tinha mais filhos, já não tinha mais família. Jó perdeu tudo. Mas ele só não perdeu uma coisa. Ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a fé no seu Salvador. Ele não perdeu a fé naquele que estava no controle da sua vida. E apesar de estar acontecendo o que estava acontecendo, Jó sabia que Deus estava agindo na vida dele. Ele podia não entender muitas coisas, como às vezes nós não entendemos muitas coisas. Mas Jó, no meio do livro, no meio dos seus escritos, lá no capítulo 19, Jó declara algo tremendo, algo maravilhoso. Depois de ser tão famoso, depois de tanta fortuna, depois de tantas festas, depois de uma família abençoada, Jó perde tudo, mas ele não perde o fundamental, o principal. Ele não perde a fé. Jó 19:25 diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó tinha certeza de que ele veria Deus. Ele não sabia se veria novamente a fama. Ele não sabia se veria novamente a família. Ele não sabia se veria novamente ali os filhos. Ele não sabia se veria novamente a fortuna. Ele não sabia, mas ele sabia que ele ia ver a Deus. Ele sabia que ia contemplar o Senhor. E ele então declara, ele faz uma declaração de fé. Ele declara: porque eu mesmo verei o Senhor. Os meus olhos o verão. Não são os outros que verão, os meus próprios olhos verão a Deus. Olha que declaração de fé. Olha que declaração, em meio a tanta tribulação, em meio a tanta angústia, ele se levantar declarando que os meus olhos verão a Deus. Os meus, não serão os olhos de outro, mas será os meus próprios olhos. Eu contemplarei o Senhor com os meus próprios olhos. Essa deve ser a nossa esperança, irmãos. Meus amigos que nos assistem, essa deve ser a nossa esperança nesse mundo mal, nesse mundo que estamos vivendo aí no meio de uma pandemia. Nós não sabemos, tantos falando aí de segunda onda, terceira onda, nós não sabemos, mas uma coisa temos que saber, e não podemos perder a fé no Salvador, a fé naquele que guarda as nossas vidas, aquele que ainda passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, como disse Davi no Salmo 23. Que essa fé que estava em Jó, a ponto dele declarar: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra, e eu verei o Senhor. Eu verei o Senhor. Eu com os meus próprios olhos verei o Senhor. Nós veremos o Senhor, nós que cremos nele, esperamos nele, descansamos nele, o aguardamos, nós o veremos. 1 Coríntios 13 fala que agora nós vemos como por espelho, mas um dia eu verei face a face o meu Senhor. Você verá
face a face o teu Senhor. Que essa seja a tua esperança, que essa seja a tua fé. A fama de Jó passou, a fortuna de Jó passou, a família de Jó passou, tudo passou. As festas passaram. O Senhor restituiu, nós vemos mais para frente que o Senhor restituiu tudo lá no 42 de Jó. Houve restituição, mas a fé de Jó permaneceu intacta. Tanta gente falando tantas coisas, mas ele permanecia ali na fé integral no Senhor, uma fé firme no Senhor. O Senhor guardará em paz aquele cuja mente está firme no Senhor. Que o Senhor nos mantenha firme nele, que nesse tempo, nesses dias maus, possamos estar firmes no Senhor. Então essa é a minha oração, essa é a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite, que nós estejamos firmes, você estejamos firmes no Senhor. Não sabemos o que há de vir sobre o mundo, mas uma coisa sabemos: o Senhor virá sobre esse mundo. Não sabemos as coisas que vão acontecer, não sabemos até quando vai essa situação no Brasil e no mundo, mas uma coisa nós temos que ter certeza: o Senhor virá. O Senhor se levantará sobre a terra e reinará com poder e grande glória. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça nessa palavra e que nesse livro de Jó você possa ver que a fama passa, fazendas passam, finanças passam, fortunas passam, família, tudo passa. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. A única coisa que permanece é a fé. E que o Senhor nos faça permanecer firmes no seu nome. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar por essa palavra gravada nos nossos corações. Pai Santo, obrigado, Pai, que esta palavra, ó Deus, que declara, ó Deus, a fé que Jó tinha no Senhor, apesar das dificuldades e afrontas que enfrentou, apesar, Senhor amado, de toda a enfermidade, ele permaneceu firme, Senhor. Não entendendo muitas coisas, certamente, mas sabia que o Senhor estava vivo, que o Senhor se levantaria sobre a terra e que ele mesmo, o Jó, veria com seus próprios olhos o Senhor. Assim também nós, Senhor, saibamos nós os que cremos no Senhor e aguardamos a sua redenção, nós o veremos e o veremos face a face, por graça e misericórdia, no nome e pelo sangue de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.